paz do Eterno a todos, eu sou o Leomar. Hoje estarei falando a respeito do nome de Yao e do nome de Yahusha, o Filho do Eterno. Quero dizer aos irmãos que os irmãos estão trocando na transliteração, está colocando Y, H, H e W, aí fica Yahu. Só que não é a transliteração correta, não é essa. A transliteração é Y, H, W, H. Aí sim, Yao. E o seu filho, Yahusha. As 3 primeiras letras hebraicas do nome do pai estão no nome de seu filho. Quero iniciar também com alguns vídeos de pessoas de nome, de documentários achados arqueológicos, vídeos a nível nacional e internacional. Né? Quero dizer aos irmãos que estarem usando este material aqui, ó, esta Bíblia, Revista Almeida Corrigida, uma Bíblia de estudo, onde ela traz aqui o tetragrama. Né? Também estarei usando aqui a versão Jerusalém, onde ela também traz o tetragrama. Os irmãos podem ver. Também estarei usando este dicionário aqui, o Wycliffe. Eu creio que muitos irmãos conhecem. E nele também traz algo interessante. O tetragrama também está nele. Aqui está o tetragrama. Só que ele traz uma pronúncia que é totalmente fora do que a gente vai ver nesse estudo. Muito bem. Agora, eu quero ver com os irmãos a pronúncia do nome. Né? Eu quero começar com aleluia, a palavra aleluia. O nome do Criador são as últimas letras, só que uma forma reduzida. Louvado seja Yao. Aleluia. Louvores a Yah. É isso que quer dizer. Né? E você pode ver a forma da letra hebraica, da pronúncia hebraica, e o H, ele vem como a terceira letra. Ela não é a terceira letra, ela é a quarta letra. Então vamos corrigir isso. Trago aqui agora o nome de Malaquias. Aqui nos diz Malaquias, quer dizer mensageiro de Yao. Olha só. Tá vendo, queridos? Mensageiro de Yao. Malaquia. Também vamos ver agora a pronúncia no nome de Jeremias. Acompanhe aí. A forma mais longa é Irmial. Lembrando, o H é a segunda e a quarta letra. O U é a terceira letra. A forma curta, Irmiá. Muito bem, vamos ver mais ainda o nome do profeta Eliseu. Olha só como se pronuncia em hebraico. Elisha quer dizer o Eterno é salvação, o Altíssimo é salvação. Shalem quer dizer salvo e são. Na transliteração eles tinham que colocar na ordem também, né? Aqui está são e salvo, mas quer dizer salvo e são. Olha só, você pode ver o Shin e o Ai, que são 2 letras consoantes hebraicas, Shin e Ai. Shin é SH e Ai tem som da vogal A. Estou também trazendo Eliseu por causa do verbo Shá, que quer dizer salvação. Observe também que vai aparecer no nome de Isaías e Ishaial. E vou estar trazendo algo aqui muito revelador para os irmãos. O nome de Isaías, confere aí. Ishaial. As pessoas estão pronunciando Iahu, mas a ordem no tetragrama, você vê que o H ele é a segunda e a quarta letra. Então aqui ele está com a segunda e terceira letra, sendo que a terceira letra
é Vav, com o som de vogal U. E ela está aqui como quarta letra. A gente precisa observar isso. Vamos ver o que tem mais aqui para nós. O significado de libertação quer dizer liberação, livramento, liberdade. São palavras que abrangem um conceito bíblico de libertação da escravidão, servidão ou prisão. São utilizadas as seguintes palavras, as hebraicas, Yeshua, Teshua, que quer dizer segurança, libertação, fuga, libertação, e as palavras gregas, desligar, soltar, mandar embora, libertar. Olha só, queridos, essas palavras são complementadas por um estudo de palavras que denotam liberdade. Então, Yeshua, Teshua, não traz a segurança de salvação. Aqui está parecendo que é Yeshua ou Teshua também. Então, agora eu vou trazer algo para os irmãos analisarem bem. Olha o significado de salvação. Observe bem. Vários termos que designam a salvação ocorrem frequentemente ao longo da Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, a raiz mais importante em hebraico é Yasha. Olha só, queridos, a raiz mais importante em hebraico no Antigo Testamento é a mais antiga. Quer dizer, já traz as duas primeiras letras do Pai e é semelhante ao nome de Yahusha. Isso aqui é uma raiz hebraica, que significa liberdade daquilo que prende ou restringe. Portanto, o verbo significa soltar, liberar, dar comprimento e largura a algo ou alguém. Os vários substantivos derivados desta raiz significam tanto o ato de libertar quanto o de resgatar. Olha aqui, além de transmitir o estado resultante de segurança, bem-estar, prosperidade. Aí diz mais aqui, o particípio deste verbo é a palavra traduzida como Salvador, Moshiach, da qual vem o nome Josué e sua forma grega. Então você já vê que nem para nós veio, porque dizem que o nome de Josué e Jesus é um só. Você vê que a bagunça. Então você tem que prestar bem atenção que a gente vai trabalhar aqui muito por pistas também, né? Mas aqui diz assim, a sua forma grega, está aqui, ambos significam Ial, salva, que é o nome de Yahusha, o Filho do Altíssimo. Ial, salva. Yahusha é uma anunciação, porque o Eterno é o provedor da salvação. Ele disse, fora de mim não há Salvador. Olha só, queridos, o verbo grego gozo e seus cognatos, soter, salvador, e soteria, salvação, geralmente traduzem Yahusha e seus respectivos substantivos. Agora eu pergunto para você, você quer libertação, Yeshua, ou você quer salvação, Yahusha? Porque, queridos, é documentos. É documento. Estou trazendo aqui um documento para os irmãos. Estou trazendo um registro, né? Então, observe bem o nome de Eliseu, o nome de Isaías. Eu quero dizer que mais claro do que isso fica difícil, porque estou trazendo documentos, né? Estou trazendo referências, a ciência também. Então, queridos, o Eterno, o Altíssimo,
o nosso amado Criador, a quem nós amamos. Ele está nos revelando o seu nome. Ele prometeu que nesses últimos dias o nome dele seria conhecido. O seu Filho fez o nome do Eterno conhecido. E este nome, Yahshua, é o novo nome que nós iremos receber. Porque quando ele estava no céu, ele tinha uma forma, ele tinha um corpo, ele tinha um nome. E quando ele veio à terra, que ele venceu a morte, que ele venceu a cruz, ele recebeu um novo nome. Este nome foi conferido a ele, porque nele está o nome que é sobre todo nome. Qual é o nome que é sobre todo nome? Yahweh dos exércitos, o Criador. E no nome do Filho Yahshua tem as 3 primeiras letras de Yahweh. Observe bem, querido. O nosso Criador está se revelando a nós. Vamos nos preparar. Segue aí alguns vídeos da pronúncia do Eterno no nome dos profetas e no nome de um rei, que é Ezequias. Havia um rei judeu chamado Hizquiel, em português, Ezequias. O profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, בימי ישעיהו. באיזשהו שלב חזקיהו מלך יהודה החליט שהוא לא משלם יותר את המס לסנחריב. סנחריב יוצא למלחמה על חזקיהו. שהנביאים אליהו ואלישע קיבלו נבואה להעביר לעם של מה הולך לקרות עם התהליכים האלה שהתפתחו, והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. Uma descoberta pequena no tamanho, apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura, mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade. Ele existindo e sendo ali a inscrição, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. Of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. נוקתה, התברר שהיא נושאת את השם יאכל בן של עמיהו, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו, להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד. Shalom and good evening. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared ahead of an official trip to Paris. Shalom and good evening. While Prime Minister Benjamin Netanyahu sends a warm welcome ahead of U.S. Vice President. Zacarias 14:9 nos diz assim:
E acontecerá naquele dia que sairá água viva de Al-Shalã, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Então Ial será rei sobre todo o país. Naquele dia, Ial será o único, e o seu nome, o único. A gente teve acompanhando aqui até agora a importância do nome do Criador. A gente observa que as coisas da antiga aliança, da primeira aliança, elas são sombras para os nossos dias hoje. E quando Yahshua fala que vai escrever nos escolhidos o seu novo nome, é porque antes dele vir à terra, ele tinha um nome. E quando ele venceu as trevas, que ele cumpriu tudo que apraz ao nosso Criador, ao nosso Pai, ele subiu aos céus. E sendo assim, ele tomou um corpo humano glorificado e um novo nome, Yahshua. Esse é o novo nome que ele vai escrever em nós. Vamos ler agora em Atos capítulo 4, versículo 7 ao 8, o 10 ao 12 e o 16 ao 19. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos. O 10. Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Yahshua, o Machia, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Yahweh ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha só o que aconteceu. Que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório e é claramente manifesto a todos os habitantes de Al-Shalã, e não podemos negá-lo, mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Yahshua. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos do Criador, aos olhos de Yahweh, obedecer mais a vós do que ao Altíssimo. Quanto tempo a gente pode analisar aqui, que nós estamos no capítulo 4 de Atos. Quanto tempo Yahshua, ele havia ressuscitado e subiu aos céus? Quanto tempo? Então a gente pode fazer uma base de uns 60 dias, mais ou menos? Não sei. Mas olha só como eles são hipócritas. Eles chegaram com que poder? E em nome de quem? E eles conheciam que Pedro e João eram indoutos, eram homens iletrados, mas que haviam estado com Yahshua, a quem eles crucificaram. Mas eles deram uma de quem não sabe de nada. Então esses homens são perversos, são malignos. Deixa eu aproveitar aqui e te falar uma coisa. Não espere, querido, não espere, pode acontecer de última hora, mas não espere que estes homens que estão lá em cima venham se preocupar em anunciar, a dar força a este nome. Porque a Bíblia diz que eles são os mercadores, eles são os comerciantes
são os mercenários, são os cães gulosos. E você tem que parar com essa mente de povão, de ir pela multidão. Para com isso, que a palavra também diz que viria a operação do erro, e muitos amontoariam para si doutores nestes últimos dias. Vamos seguir aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Vamos ver o que nos diz? Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Salvador é Yahshua, o ungido, o Messias, para a glória de Yahweh Pai. Qual é o nome que está acima de todo nome? Qual é o nome que tem poder? Fica claro agora para você. Se o nome estava no nome dos profetas, no nome até de reis, porque justamente no nome de seu filho vem ser mudado. Não. O nome de Michael Jackson, aonde ele chegava, o nome de Michael Jackson, onde ele chegava, era Michael Jackson. Bill Clinton, aonde ele chegava, era assim que ele era conhecido e assim que ele era pronunciado. E assim muitos astros, muitos famosos, muitas pessoas são conhecidas pelo seu nome. Porque logo com o nome do seu filho vem ser escondido. Sendo que ele disse para os discípulos dele, eu fiz o teu nome conhecido a eles. Então Yahshua veio e fez o nome dele conhecido a eles. Então, observe bem aqui mais em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver? Nos diz o seguinte: eis que é bom e aceitável diante de Yahweh, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, um homem, Yahshua o Mashiach, que se deu em resgate de todos. Esse é o pleno conhecimento da verdade que nós temos que chegar. Nós chegando a esse conhecimento da verdade, nós chegaremos à estatura do varão perfeito. E na teologia da Trindade, você jamais vai chegar a esse entendimento. Esse versículo aqui diz tudo. Na Trindade, você jamais vai chegar a esse entendimento. Porque você tem que entender, queridos, ela vai influenciar sobre a tua salvação. Pode complicar a sua caminhada. Mas se você acha que não tem nada a ver, tudo bem. Mas olha só esse versículo. E cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Um homem, Yahshua, o Mashiach, que se deu em resgate por todos. Queridos, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que nos diz. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Criador, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Criador e o nome da cidade do meu Criador, a nova Yahushalã, que desce do céu, de junto do meu Criador. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler aqui, capítulo 14, versículo 1. Tive depois esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com ele os 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Queridos e amados irmãos, observe, que nome vai ser esse se não é o nome Yahshua? Me diga. Não pode ser Yeshua, por quê? Yeshua é um nome reduzido, uma forma reduzida.
Meu querido, meu nome é Leomar. Se alguém me chamar por Léo, eu vou achar estranho. Imagina o nome do Salvador, não pode sofrer mudança alguma. Ah, mas é Yehoshua. Tudo bem, é a regra hebraica, eu compreendo. Mas a regra hebraica que tem que se submeter ao nome dele, porque ele é eterno. Antes de tudo, ele já é. Então, os anjos chamam pelo nome de Ial, não é Ierro. Vai sofrer mudança justamente no nome do Filho? Não pode, querido. Observe, é pela revelação, é pelo Espírito. E se você gostou desse vídeo, divulga. Dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal. E veja você os irmãos que estão invocando o nome de Ial e o nome de Yahusha. A paz a todos os amados irmãos em Yahusha, e que a paz eterna do Criador Ial seja sobre ti e toda a tua família.